Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre matemática e cartografia e também um pouquinho sobre escala. Então, acompanhe aqui comigo os objetivos da nossa aula. Quais são os objetivos da nossa aula, pessoal? Compreender o que é escala numérica em um mapa. Resolver situações, problemas envolvendo o cálculo de escala. Então, você sabia que a matemática tem aplicação com a geografia? Acredito que sim, né? A matemática tem aplicação com a geografia, com a física, com a química, com quase todas as matérias possíveis, né, pessoal? Você já ouviu falar em escalas cartográficas? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Todo mapa, maquete, planta, possui uma legenda que informa o coeficiente de proporcionalidade. Aqui, uma representação, pessoal. 1 sobre 500. O que significa, pessoal? O numerador significa a área do mapa e o denominador a área real, certo? Então, aqui a gente pode dizer que 1 centímetro está para 500 quilômetros, ok? Aqui também no mapa, né, pessoal, nós temos uma representação aqui. Nós vamos ler essa informação. Como que nós lemos ela? Então, olha só. Nesse pedacinho aqui, ó, nessa legenda, nós temos o quê? Que esse pedaço do mapa, esse pedacinho do mapa, ele corresponde a 240 quilômetros na realidade, certo? Então, essa é uma escala, né, pessoal? A cada 1 centímetro ou a cada, né, espaço, esse espaço aqui que foi delimitado, pessoal, corresponde a 240 quilômetros na realidade. Acompanhe. Vamos supor que em um mapa a informação da legenda seja 1 centímetro está para 10 quilômetros, correto? Ela indica que para cada centímetro de distância no mapa, corresponderá a 10 quilômetros na realidade. Então, olha só, aqui, né, pessoal, ele está mostrando a escala gráfica, ó, 10, 20, 30 e tal. Então, a cada 1 centímetro corresponde a quanto na realidade? Tá aqui, corresponde a 10 quilômetros. Cada 1 centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros da distância real. Exercício. Vamos fazer um exercício que aí a ideia fica mais clara para a gente, pessoal. Então, diz o seguinte. A distância no mapa entre Maceió e Murici é de 5,5 centímetros. Qual será a distância real entre essas cidades? Então, olha só. Eu conheço a distância no mapa. Eu quero conhecer a distância real. Para isso, pessoal, o que eu tenho que observar? Como está a escala, certo? Então, anote as informações, faça no caderno e já já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Tava fácil, né? Então nós temos aqui, ó, pessoal, nós conhecemos a distância no mapa. A distância no mapa, se pegasse uma régua, vocês iriam medir e vão saber que a distância no mapa é 5,5 centímetros. Nós queremos saber quanto que isso corresponde na medida real. Para isso, basta entender aqui, ó, pessoal, a escala. A escala me diz que para cada 1 centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros na realidade. Então tá fácil. Vocês poderiam pensar, professora, tá simples, né? Simplesmente vou pegar essa medida e multiplicar por 10. É isso? Sim, pessoal, é exatamente isso. Então, se a gente conseguiu tirar essa informação principal aqui, que 1 centímetro do mapa equivale a 10 quilômetros na realidade, e nós queremos saber quanto que 5,5 centímetros no mapa corresponde na realidade, basta fazer a multiplicação. Multiplicação por quanto? Por 10. Cada 1 centímetro corresponde a 10 quilômetros. Então, fiz a multiplicação e cheguei que a distância real, representada no mapa, a distância real é 55 quilômetros, ok? Escala, pessoal, vamos falar sobre a escala. A escala numérica indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado, por meio de uma proporção numérica. Por exemplo, a escala 1 está para 100 mil. O que está dizendo, pessoal? Que a cada 1 centímetro medido no mapa representa uma distância real de 100 mil centímetros. 100 mil centímetros, pessoal, nada mais é que 1 quilômetro na superfície terrestre. A fórmula para o cálculo de uma escala é uma razão entre duas grandezas. Então acompanhe aqui comigo, pessoal. Para eu calcular a escala, saber qual que é a escala de um mapa, de uma maquete, qualquer coisa, basta eu pensar que a escala nada mais é que a medida do desenho sobre a medida real. Sempre, pessoal. Então eu conheço a medida do desenho, conheço a medida real, eu sei quanto que é a escala. Eu conheço a escala, conheço a medida do mapa, eu consigo descobrir o real, o tamanho real, entendido? Acompanhe a situação. A distância real em linha reta entre duas cidades é 400 quilômetros. Em um mapa, essa distância foi reduzida para 5 centímetros. Em que escala esse mapa foi construído? Então, olha só, vamos observar aqui, pessoal. Nós temos a distância real em quilômetros, né, 400 quilômetros. Sabemos que para representar no mapa não poderia usar a distância real, então nós substituímos, pessoal, foi reduzida para 5 centímetros. Porém, notem comigo o seguinte, a unidade aqui está diferente, eu quero saber a escala, então eu não posso estar trabalhando com unidades diferentes. Então a gente fez a transformação de 400 quilômetros para centímetros. Para isso, basta você multiplicar por quanto, pessoal? Por 10 mil, que foi o que a professora fez aqui. Então, 400 vezes 10 mil, 400 quilômetros vezes 10 mil, resulta em 40 milhões de centímetros, ok? Agora que eu estou com a mesma unidade de medida, eu consigo determinar a escala, porque a gente já sabe que para calcular a escala, basta pegar a distância do mapa e dividir pela distância real. Distância no mapa, 5 centímetros. Distância real, 40 milhões de centímetros. Aí, vamos simplificar isso daqui, pessoal. Ambos os números aqui dividem por 5. Foi o que a professora fez. E nós temos o valor de 1 sobre 8 mil. Perdão, 8 milhões, ok? Então, a escala do mapa é 1 centímetro está para 8 milhões de centímetros. Porém, não é usual a gente ver isso. Então, a gente pegou esses centímetros e transformamos em quilômetros. E aí fica mais bonitinho de se ler. Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 80 quilômetros na realidade. Entendido? Exercício, pessoal. Vamos fazer um exercício que a ideia fica mais clara, né? Então, essa é uma questão adaptada do Enem. E diz o seguinte: sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo,
a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é de 2.000 quilômetros. Então, a distância entre as duas cidades real é de 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com a sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de 8 centímetros. Notem, pessoal, que a gente conhece a distância real e a gente conhece a distância no mapa, né? A pergunta é, qual é a escala numérica utilizada no mapa que o estudante está analisando? Então, acredito que vai ser bem fácil para vocês resolverem, já que a gente já sabe que escala é a distância do desenho sobre a distância real. Façam no caderno, montem bonitinho, simplifiquem a fração e já já a gente volta com o resultado.
E aí, pessoal, resolveram? Tava fácil, né? Então vamos acompanhar aqui comigo a resolução. Então aqui, nós sabemos o que, pessoal? Nós conhecemos a distância real entre as duas cidades, que é 2.000 quilômetros, ok? Conhecemos também a distância entre essas duas cidades no mapa, no desenho a gente fala, né? Que é 8 centímetros. Primeira coisa que a gente tem que observar, não estamos com a mesma unidade de medida, certo? Eu quero saber a escala, então eu preciso estar com a mesma unidade de medida. Então nós vamos ter que transformar o quilômetro em centímetro ou o centímetro em quilômetro. Uma das duas a gente tem que fazer, né, pessoal? Então sabemos que 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros. Primeiro, nós vamos transformar 2.000 quilômetros em centímetros. Então, se eu tenho 2.000 quilômetros de distância real, eu vou multiplicar por 10.000 e eu vou obter 200 milhões de centímetros, ok? Então, tá fácil, pessoal. Se eu quero ir de quilômetros para centímetro, eu simplesmente multiplico por 10.000. Se eu quero ir de centímetros para quilômetro, aí eu vou dividir por 10.000, correto? Perdão, a professora estava falando 10.000 e o correto é 100.000, tá? Perdão. Divido por 100.000 ou multiplico por 100.000, correto? Aqui, pessoal, então nós sabemos a fórmula para calcular a escala. A escala é a distância no mapa, no desenho, e a distância real. Nós temos 8 centímetros de distância ali no mapa entre as duas cidades. E nós já sabemos que a distância real eu posso representar como 200 milhões de centímetros. Certo, tá tudo aqui. Porém, essa fração não está na sua forma irredutível, então eu preciso transformar na forma irredutível. Como que eu vou fazer isso? Numerador e denominador eu vou dividir por 8. Então, dividindo por 8 deu 1 sobre 25 milhões de centímetro. Ok, então o que significa? Que a escala do mapa é de 1 centímetro para 25 milhões de centímetros na realidade, como eu falei já em outra situação. Não é usual a gente ver isso aqui, ó, essa distância tão grande em centímetro. Então é mais habitual a gente ver e falar essa distância grande em quilômetros. Para isso, eu estou em centímetro, quero voltar para o quilômetro, basta a gente dividir por 100.000. Ok? Que foi o que a professora fez aqui. Então ficou que a cada 1 centímetro do mapa tem-se na realidade 250 quilômetros de distância real, ok? Então, pessoal, o que a gente viu na aula de hoje? Então, na aula de hoje nós falamos sobre escala numérica e também falamos sobre a fórmula para se obter a escala numérica, que nada mais é. A escala obtém-se dividindo a distância do mapa pela distância real, sempre na mesma unidade de medida, correto? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve!